Glórias a Deus. Todos felizes? Amém. Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, como declaramos nesta canção, que todos nós precisamos deste Jesus. E muitas vezes andamos na nossa caminhada e esquecemos deste Jesus ao qual nós declaramos que precisamos dele. Bom, o tema dessa reflexão de hoje é uma pessoa deixa eu lembrar aqui, uma autoridade incomum no nosso meio. Exatamente, obrigado, hein, João? O João está mais atento do que eu. Bom, abram as Bíblias de vocês aí em Mateus, capítulo 18. É uma leitura bastante conhecida, tá bom? Diz assim a palavra em nome de Jesus. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de poder e grande glória, muito obrigado por este momento, e é com grande alegria que mais uma vez nos apresentamos ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós, porque eu tenho a plena certeza que o Senhor já está falando, desde o momento ao qual nós entramos aqui. Pai, usa qualquer um destes pequeninos que aqui se encontram nesta noite de hoje, porque a Tua palavra é verdadeira, e ela diz, aonde estiver 2 ou 3 em Teu nome, ali o Senhor estaria presente. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Os amados irmãos podem se assentar, fique à vontade, porque estamos na casa de quem hoje? Do Pai, né? Glória a Deus. Quero aqui parabenizar já o trabalho das meninas aí, 2 finais de semana consecutivos, né? Essas meninas estão guerreiras aí, né? Estão trabalhando mais que os homens desta igreja. Brincadeira, né? Mas senão, a gente tem uma piada que diz assim, né, pastor Marco? Nós perde um amigo, mas não perde a piada, né? Então, vamos juntos trabalhando, né? Mas excelente trabalho, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, meninas que estiveram aí envolvidas, que trabalharam juntas, que Deus glorifique o nome dEle na vida de vocês, e que Ele possa retribuir tudo aquilo que nenhuma daquelas mulheres que vieram ou que estiveram aqui lhe contribuíram, mas que o Deus Todo-Poderoso possa retribuir a cada um de vocês. Bom, com grande alegria que estamos aqui, e o tema diz, uma autoridade incomum em nosso meio. Paz, eu fui até perguntar ali para os universitários se poderia colocar um tema assim, né? Uma autoridade incomum no nosso meio. Mas como assim? A única autoridade comum que nós sabemos que está presente aqui todos os dias é a de Deus, que se chama Espírito Santo, que está no nosso meio. Essa autoridade, ela é comum, ela está aqui presente. Mas agora, esta autoridade incomum, né, aonde a palavra de Deus, quando voltamos aqui para o livro de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vamos ver uma narrativa ali de alguns discípulos de Jesus, né, e das outras pessoas que estavam à volta de Jesus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Jesus, ele estava ali nas partes de Cesareia de Filipe, né? E antes um pouco ele já havia realizado um grande milagre. Não são vários milagres, porque a Bíblia não conta o detalhe de todos os milagres, mas conta alguns. E esses que são contados é para que
a nossa fé se mantenha de pé, viva, né? A nossa esperança esteja realmente voltada para este Jesus que nós viemos buscar aqui nesta noite, que é o Filho de Deus. Então, Jesus, diante daquela situação, as pessoas questionaram quem era Jesus. E Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês, quem dizes quem eu sou? Às vezes nós perguntamos: quem de fato é Jesus? Quem de fato é este Jesus? Quem de fato é este Deus que estou servindo? Quem de fato é o Espírito que se faz presente em nosso meio? Mas foi exatamente uma pergunta similar que Jesus fez aos discípulos que estavam caminhando com ele, do qual haviam presenciado grandes milagres e uma autoridade comum, porque Jesus era a autoridade em pessoa aqui nesta terra. Mas aí, aonde eu quero chegar com isso? Né? Que nós somos representantes deste Cristo aqui nessa terra, e Ele nos chamou, cada um de nós, vocês mulheres, vocês homens, vocês meninos, vocês meninas, para serem representantes dele nessa terra, embaixadores. E um embaixador, ele tem o quê? A autoridade. Só que aí entra a questão, né? Uma autoridade incomum porque não é comum no nosso meio muitas vezes, porque como representantes, como embaixadores de Deus, nesta igreja, ou onde quer que nós estamos pisando, muitas vezes não cumprimos com autoridade, segundo aquilo que a palavra de Deus cobra de cada um de nós. Talvez vocês concordem, ou talvez não, mas faço uma pergunta a vocês: será que existem pessoas daqui a qual Deus já falou assim: olha, vá lá e fale tal coisa para o irmão tal ou a irmã tal? Já aconteceu isso com vocês aqui? Vocês sentiram já alguma coisa semelhante assim? Olha que bacana. Vocês já algumas vezes na caminhada cristã de vocês deixaram de cumprir com a vontade de Deus na vida de vocês? Então, essa autoridade se torna incomum, certo? Porque Deus lhe deu autoridade, e quando nós não cumprimos, ela se torna incomum no nosso meio. Então aqui, Jesus pergunta aos seus discípulos, em Mateus capítulo 16, quem diz o povo que eu sou? Uns diziam, dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é o João, dizem que o Senhor é um profeta, dizem que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus vira para eles e fala: e vocês, quem diz que eu sou? Aí sabemos que tinha lá um cara lá que era espuleta, né? Que era Pedro. E ele, quando nós lemos a Bíblia, ele errava muito, mas neste dia ele foi usado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, porque a Bíblia diz que o Espírito, né, o Pai, revelou a Pedro quem era Jesus, porque ele falou: tu és o Messias, tu és o Jesus, tu és o Filho de Deus. Então, para revelarmos de fato este Jesus que nós estamos servindo aqui, ou professarmos, ou vivemos com esta autoridade, nós temos que estar com a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Temos que ser movidos pela presença do Espírito. Como eu já disse algumas vezes, existem dois tipos de crentes: aquele que é o crente carnal, que é movido pelos desejos carnais, e existe o crente espiritual. Aí Paulo ele diz algo interessante, que aqueles que alimentam a carne se inclinam para a morte, e aqueles que se inclinam para o Espírito se inclinam para a vida e paz. Continuando o texto aqui, a partir do versículo 18, após Pedro, aquele cara extrovertido, aquele cara que errava muito, e aí o próprio Jesus diz para ele no versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, imagine Jesus falando para Pedro, sobre esta pedra, você vai edificar a minha igreja. Jesus era pedra, e Jesus falou que Pedro também era pedra, só que a pedra a qual ele iria edificar a igreja, era sobre Jesus. E aí ele continua,
No versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus. No versículo 19: e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Chave. Chave significa um poder de autoridade, de quem está no controle. Imagine aqui, eu tenho uma chave, só eu tenho a chave desta igreja, um exemplo, tá? Chave física, e o papai do céu entregou na minha mão. Já pensou? Aí, vocês só entrariam nesta igreja se eu abrisse a porta, correto? Se eu tenho um carro, quem está com a chave é quem está no comando. Se ele for o dono do carro, geralmente é assim, né? Literalmente. Lógico que muitas vezes alguém pode estar com a chave do carro de uma outra pessoa, mas quem está com a chave está no controle. E aí Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus, você vai edificar a minha igreja, e eu estou lhe dando autoridade. Só que o que me chama a atenção é que nós vamos lendo a Bíblia, às vezes nós não conseguimos traçar um paralelo. Quando aconteceu isso? Quando foi isso? Porque quando nós lemos no Evangelho de Lucas, né, eu vejo que Pedro ele não estava usando desta autoridade a qual o Senhor Jesus havia dado a ele aqui. Jesus havia dado a chave para ele, para que ele pudesse operar o que ele quisesse em nome de Jesus. O que você ligar nesta terra será ligado nos céus. Você quer ligar a unção da cura? Pode ligar que vai ser ligado no céu. Você quer ligar a unção da libertação? Pode ligar que vai ser ligado no céu. Mas se você desligar, também vai ser desligado no céu. Só que, quando eu falo para você que esta é uma autoridade incomum, e às vezes acontece no nosso meio, porque temos a sensação muitas vezes que nós temos esta autoridade, porque nós aceitamos o Senhor Jesus, às vezes descemos as águas e estamos aqui dentro da igreja. E Pedro, quando eu leio Lucas 22, versículo 32, nós vamos ver o que? Jesus chamando a atenção de Pedro. Falou: cara, quando você se converter, vai lá e confirma para os teus irmãos. Pedro ainda não tinha se convertido. Jesus já havia dado as chaves, uma autoridade para ele, e ele não estava usufruindo desta autoridade, porque ele não tinha se convertido de verdade. Nós vemos que Pedro, ele começa a usar desta autoridade, depois que o Senhor Jesus morre, fica no seio da terra, ressuscita, fica um tempo na terra e vai ascensão aos céus. E aí depois lá em Atos nós vemos a descida do Espírito Santo. Dali em diante, Pedro começou a usar desta autoridade a qual o Senhor Jesus havia dado a ele. Jesus, ele tem nos dado desta autoridade, e às vezes eu olho para a minha vida, olho para a igreja da qual faço parte, e vejo que esta autoridade, ela é incomum no nosso meio. Porque Deus muitas vezes está falando que deseja usar o teu povo, em primeiro lugar, para glorificar o nome de Deus. Assim como o Espírito tomou a vida de Pedro, para que ele declarasse que o Senhor Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E muitas vezes o Espírito está aqui, querendo nos dar desta autoridade. E aí nós tornamos esta autoridade incomum, porque não deixamos ser usados por esta autoridade a qual é nos dada. Vocês talvez não estejam entendendo o que eu estou falando, mas irmãos, isso é muito sério. Essa semana foi uma semana difícil, muito difícil, Por que eu digo difícil? Caminhamos com Jesus, temos as nossas atividades, trabalhamos, creio que muitos trabalham, muitos estudam, muitos têm a sua vida corrida, né? Quando eu digo corriqueira, com as suas atividades, né? Com as suas ocupações. E aí, eu cheguei e falei para Deus: cara,
cara, não estou aguentando mais, estou cansado. Falei, desse jeito, Saulo. Mas eu estava muito, 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 muito cansado mesmo, como se eu estivesse carregando um fardo, um peso. E aquela autoridade ao qual o Senhor Jesus muitas vezes nos dá, eu estava me sentindo incapaz de realizar esta autoridade que o Senhor estava me dando, que Ele me dá, na verdade. E eu falei exatamente, juntamente com alguns irmãos, eu lembrei deste texto aqui que diz, onde estiver 2 ou 3, o Senhor está ali presente. Eu dividi o fardo com algumas pessoas. Eu falei, olha, eu estou cansado. Eu não estou conseguindo usar, não com essas palavras, desta autoridade que o Senhor tem me dado, mas o Senhor chamou vocês também. Eu falei, vocês precisam ler a Bíblia, vocês precisam estudar os estudos bíblicos, que nós fazemos parte de algumas células, alguns pequenos grupos, da onde muitas vezes nos reunimos, e às vezes as pessoas com a sua vida corriqueira, deixam de usar esta autoridade a qual o Senhor Jesus também tem dado a elas. Então essa autoridade se torna incomum no nosso meio, porque as pessoas não querem cumprir com os vossos compromissos, dos quais Deus tem dado a cada uma delas, porque cada um de nós temos um chamado. Imagine aqui, se esta igreja fosse uma terra, e cada um de vocês fosse um pé de uma árvore pequena que estaria crescendo, cada um com um tipo de fruta. Então imagine que cada uma destas árvores teria um propósito para esta nação e para esta terra. E muitas vezes nós não queremos gerar estes frutos dos quais o Senhor tem nos dado. E aí ficamos doentes, começamos a ficar ansiosos. O século que mais existem pessoas doentes é esse século que nós estamos vivendo. Pessoas depressivas, pessoas doentes, pessoas angustiadas, e aí nós não sabemos qual o motivo dessas doenças das quais nós estamos enfrentando. E a Bíblia ela nos dá uma sacada tão interessante, que às vezes nós não sabemos distinguir quais são os tipos de doenças que tem nas árvorezinhas que estão crescendo até mesmo dentro da igreja e fora da igreja, porque nós não estamos com a autoridade a qual o Senhor tem nos dado. Estamos deixando com que isso se torne comum no nosso meio. Por isso que os nossos olhos espirituais, eles não conseguem ser abertos, e nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está nos mostrando. Da mesma forma que a igreja precisa de um cuidado, todos nós precisamos ser cuidados, porque a Bíblia diz que um machado afia o outro, um ferro afia o outro. E aí, nenhum desses pequenos grupos, vou dividir aqui essa fala, tá? Porque eu tenho intimidade com essas pessoas das quais eu vou falar, não vou falar o nome. Essa pessoa falou para mim assim, nossa pastor, eu falei que estava distante de Deus. Eu falei, nossa, não acredito que o senhor está distante de Deus. Eu falei, pois é, estou tão distante de Deus porque estou tão cansado que não estou conseguindo alcançar, como que eu posso dizer, ou chamar a atenção de Deus. Depois pede para o Anderson ligar esse microfone aqui para mim, por favor. E aí, eu fiquei falando com Deus, Pai, a sua palavra não mente, né? E aí eu comecei a meditar num texto que fala de Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Venham a mim todos que estão cansados, né? E sobrecarregados, que eu vos darei o descanso. Jesus estava falando, e eu falei, Jesus, eu estou cansado de ficar meditando na tua palavra, estou cansado de orar, estou cansado de fazer visitas. Será que eu estou doente? O que está acontecendo comigo? Estou cansado. E este cansaço começou a fazer com que eu começasse a ficar ansioso. Aí eu comecei a perguntar, Senhor,
A tua palavra diz que o seu jugo é suave e o teu fardo é leve. Eu estou levando a tua palavra. Se eu preciso de cura, nesse dia de hoje, eu quero ser curado e quero que o Senhor me dê forças para que eu possa prosseguir. Porque eu comecei a olhar para a palavra de Deus e para o evangelho do qual eu estava falando, como se fosse um fardo. Mas aí, eu lembrei de Eclesiastes 11, onde fala, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Quem vai lançar um pão sobre as águas e vai achar? Mas é uma metáfora que ele estava usando para falar conosco. Depois que você achar, reparte com 7, com 8. Aí a Bíblia NVI, ela fala assim, até pega pesado, né? Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que ele queria dizer? Reparta as suas aflições, reparta as suas dificuldades, procure amigos que sirvam o mesmo Deus que você serve, que caminhem com o mesmo Deus que você está pronunciando. E aí eu comecei a olhar para as pessoas das quais eu caminho e comecei a falar para essas pessoas o que eu estava passando. E comecei a repartir as minhas dificuldades, comecei a repartir a minha ansiedade, e aí essas pessoas começaram a orar por mim, começaram a interceder por mim da mesma forma a qual eu também intercedo por elas, e Deus começou a trazer um refrigério sobre a minha vida, sobre a minha alma, da qual eu estava esperando, mas também não sabia como pedir, tinha fé, mas não tinha forças para prosseguir. E assim muitas vezes somos nós. Cadê o Guilherme? O Guilherme está aqui? Está lá embaixo? E aí eu fiquei analisando, né? Deixa eu pegar aqui esse violão aqui, que eu precisava dele, mas ele já que ele não está aqui. E nas minhas orações, eu comecei a falar com Deus de uma tal forma. Você pode ficar aí, né? Bonitão. Só pegar aqui, eu vou usar outro microfone. Eu comecei nas minhas orações, e é como se Deus falasse para mim, né? Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. E essa canção começou a fazer com que algo fluísse da minha vida. Mas mesmo assim eu continuei orando, buscando a Deus e olhando para aquelas pessoas que partilham e caminham comigo ao decorrer do dia. E esse Deus que eu estava servindo, que eu estou servindo, Ele falou para mim assim, erga agora a cabeça, não fique triste, não, não. E aí eu comecei a imaginar o irmão Hércules cantando isso para mim, né? E aí eu falei, meu Deus, como Deus é bom. Eu gostaria até de cantar, irmão. Convida aqui, vem aqui, irmão Hércules, vamos cantar. Você consegue cantar essa canção aqui? Você consegue? Jesus, ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque para tão cedo assim, até disse que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece. Ele está contigo aí. Deus já mudou seu cativeiro. Oh, não, repreendendo o devorador. Ergue agora a tua cabeça,
Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa abismo. Sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouço as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Aleluia. Ande agora nas asas do vento. Oh, não, pois a vitória é tua. É tu, é tu. A vitória é tua. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Eclas. Deus é maravilhoso, irmãos. Obrigado, meu irmão. Então, é desta forma que o Espírito Santo de Deus, ele vem nos ajudar nos momentos dos quais nós estamos passando e enfrentando. Então, existem dois grupos de pessoas na igreja que muitas vezes passam por dificuldades, que estão doentes e muitas vezes não prestam atenção. Mas se não for a presença do Espírito Santo, ele não vai conseguir ir adiante, nem ela vai conseguir ir adiante. E Deus começou a fluir esta autoridade dentro de mim. Mas irmãos, eu sei que muitas vezes você se sente assim. E esse Deus que nós servimos, Ele é maravilhoso. Só podemos alcançar as coisas e fazer com que esta autoridade se torne comum ao invés de incomum no nosso meio, quando nós damos lugar para o Espírito Santo de Deus. Eu cantava para Deus assim, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E eu dizia, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu queria que o Guilherme estivesse nos auxiliando, mas ele não veio, né? Aí eu falei, deixa eu arranhar ali, né? Então, irmãos, eu não sei como, de fato, você está, mas eu sei que esta autoridade, que é incomum em nosso meio, Deus Ele quer fazer com que ela se torne comum. Mas para isso é necessário dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque no nosso meio existem pessoas assim como eu, e talvez assim como você, da forma qual você está se sentindo neste exato momento. Porque todos nós precisamos de algo deste Deus, todos nós precisamos ser avivados. Em algum momento da nossa vida nós queremos desistir, porque nos entristecemos, nos afligimos, porque ficamos doentes e achamos, será que de fato este Deus existe? Será que de fato este Jesus que curou lá no passado, Ele cura ainda? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, Ele cura. Sabe por quê? Apocalipse 1:8 diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Hebreus 13, versículo 8 diz o quê? Que esse Jesus, Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre será.
E este Jesus, Ele está passeando aqui em nosso meio, através do Espírito ao qual o Pai colocou no nosso meio, para testificar o nome deste Jesus, que há poder no nome dEle, há autoridade no nome dEle, e esta autoridade Ele deseja dar a você, que veio buscar, que veio glorificar, que veio engrandecer Ele. Mas muitas vezes nos sentimos confusos, nos sentimos com medo, porque nos falta a autoridade. Então, irmãos, quando nós deixamos com que o Espírito de Deus age em nossas vidas, a autoridade dele nos eleva a um nível maior. E aí Deus começa a acrescentar vidas, Deus começa a trazer pessoas, para que você possa colocar a sua mão, para que nós possamos ver aleijados sendo curados, cegos tendo visão, surdos ouvindo. E Deus não mandou certo tipo de pessoas assim até você, porque talvez esteja faltando autoridade na sua vida, e é desta autoridade que eu estou lhe falando, que o Senhor Jesus deseja lhe dar nesta noite, porque existem pessoas em nosso meio, que têm passado por momentos difíceis, e nós não conseguimos enxergar espiritualmente aquilo que Deus está nos mostrando, da forma que devemos orar, não sabemos discernir o que é espiritual e o que é físico, irmãos. E a Bíblia fala destas coisas, a Bíblia fala destas coisas de uma forma. Abra a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 10, nós vamos ver ali Jesus entrando em uma cidade, se eu não me engano, cidade de Cesareia, aonde uma grande multidão o seguia, né? Já por causa dos milagres, por causa das maravilhas das quais ele estava fazendo, que vai falar de um cego de Jericó, e ele entrando ali em Jericó, com uma grande multidão, havia um cego ali, e aquele cego, ele tinha um nome, chamava-se Bartimeu, o filho de Timeu. Geralmente a Bíblia não fala nome de pessoas doentes na Bíblia, mas este homem aqui, é bem provável que ele tinha algum status, tinha alguma importância, mas ele estava ali cego, mas ele não podia ver Jesus, mas ele estava ouvindo falar de Jesus, e nós estamos aqui ouvindo falar da palavra. Mas este cego, disparadamente, quando ouviu falar que Jesus estava passando ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes nós não temos coragem de gritar para este Jesus, para este Senhor, que é o Filho de Deus, ao qual foi colocado sobre as nossas vidas, de uma forma a qual vamos suplicar a Ele as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Mas quantos cegos Jesus curou? Mas de repente, talvez você esteja sendo impedido, até mesmo pelo seu medo, talvez pelas pessoas que estão à sua volta, e foi o que aconteceu com este cego. As pessoas queriam fazer com que a voz dele se calasse no meio daquela multidão, mas quanto mais as pessoas queriam pará-lo, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O meu Deus, ele não é surdo, o seu Deus, ele não é surdo, mas o que ele quer ver é um aquebrantamento de coração, meu e seu. E aí esse Jesus falou: tragam ele a mim, tragam ele a mim. E Jesus: eu vou ver de fato o que este cego quer. E todo cego geralmente ele pede o quê? Esmola. E naquela época não era diferente, mas ele sabia a quem ele estava clamando. E Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Se ele tivesse pedido uma moeda, Jesus ia dar uma moeda para ele. Eu acredito que Jesus ia dar, porque Jesus mandou tirar uma moeda da boca do peixe para pagar o imposto. Mas aquele homem, ele precisava ser curado. Era uma cura física. Mas há quanto tempo ele estava daquela forma? Não sabemos. Não sabemos. Vemos uma outra cura maravilhosa, que é dos 10 leprosos, né?
que também, não sei nem onde está essa leitura, mas eu sei que esses 10 leprosos de longe, eles clamavam ao Senhor Jesus, dizendo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus olhou para aqueles homens com compaixão e falou para eles: vá até o sacerdote e mostre a eles se vocês estão aptos para estar no meio da sociedade, porque as pessoas que eram leprosas não podiam se misturar com pessoas comuns. Talvez hoje, nos dias de hoje, seria um câncer, talvez seria contagioso. E o que acontece? Aqueles homens foram, e a Bíblia diz que todos eles foram curados, mas somente um voltou ao Senhor para agradecer, para glorificar, para bendizer este Deus Todo-Poderoso. E um outro é o que está aqui em Marcos 10. É aqui que é o X da coisa, irmãos. Marcos 10, a partir do versículo 14, nós vamos ver aqui algo muito, muito, muito interessante. Marcos 10, deixa eu ver se é Marcos 10. Marcos 9, perdão. Marcos 9, que fala sobre, é isso mesmo, a partir do versículo 14. É sobre o jovem lunático. Vocês já ouviram falar deste jovem lunático? Já ouviram? Legal. Se vocês ainda não ouviram, depois aqueles que não ouviram, acompanha essa leitura lá. Vai falar aqui que este jovem, ele era lunático, ele tinha um espírito sobre a vida dele, por isso que ele se lançava no fogo, por isso que ele vivia perturbado. E trouxeram este jovem lunático para que os discípulos de Jesus, trouxeram para que a igreja, esta igreja aqui, pudesse expulsar o espírito daquele lunático. E aí, nós vamos ver aqui ao decorrer, eu estou trocando aqui, viu, irmãos? Que era discípulos, eu coloquei igreja de bom sucesso, para que pudessem expulsar aquele espírito. Diz aqui a partir do versículo 16: e este, onde quer que o apanhava, despedaçava ele, e ele espumava, rangia os dentes. E aí os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar. E o versículo 19 diz: e ele respondendo-lhes, Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei eu convosco? Até quando sofrereis ainda? Traz-me aqui. E aí nós vamos ver aqui que Jesus, ele faz uma narrativa aqui para o pai daquele jovem, porque o pai estava presenciando o seu filho com aquele espírito imundo por muito tempo ao decorrer da caminhada. E às vezes nós olhamos para as pessoas, vemos elas doentes, achamos que é uma doença normal. Mas aqui no caso desse lunático, ele tinha um espírito que havia colocado uma enfermidade sobre a vida dele. E, irmãos, Deus ele está me ensinando, Deus ele está te ensinando, igreja, que nós precisamos ter compromisso, que nós precisamos usufruir desta autoridade, que precisamos pedir ao Senhor olhos espirituais, precisamos jejuar mais, precisamos alimentar mais o espiritual do que o carnal, para que os milagres de Deus possam acontecer em nossas vidas, para que nós não venhamos ser chamados também neste século 21 de geração incrédula, que não consegue ver e nem discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal, aquilo que é imundo e aquilo que é puro. Então, aqui no versículo 20 diz assim: trouxeram-lhe, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia espumando, e perguntou ao pai dele, quanto tempo que lhe sucede isto? Desde a sua infância. E o versículo 22 diz assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água e o destrói.
se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão dele. O pai dele estava falando, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Agora esse versículo 24 aqui, irmãos, é fantástico. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Às vezes nós temos incredulidade, irmãos. Às vezes o culto está acontecendo, Deus está trabalhando na tua igreja, e nós não temos coragem de confessar a nossa incredulidade para Deus, e deixamos com que aquilo se torne incomum no nosso meio. O que Deus está tentando te ensinar hoje, que Ele quer trabalhar até mesmo na sua incredulidade, mas Ele quer saber se você quer a ajuda dEle, Ele quer saber se você quer o auxílio dEle, ou vai continuar vivendo com a sua confiança, com o seu achismo, com a sua sabedoria, porque Deus, Ele fala que é na nossa fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Então quando nós estamos fracos, quando nos entregamos para esse Filho de Deus que chama Jesus, nós nos tornamos fortes. E aí nós vemos aqui no versículo 25, e Jesus, vendo aquela multidão que concorriam, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. E aquele homem foi liberto. Aleluia. Poder de autoridade, irmãos, poder de cura. E a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos nesta terra, nesta igreja, será ligado no céu. Mas às vezes nós estamos com tanta incredulidade daquilo que Deus está fazendo, que nós não estamos: Senhor, eu creio, mas eu sei que o Senhor é o Deus que pode fazer as coisas. Você já viu? Às vezes as pessoas chegam aqui na frente para pedir oração, ou vem até você para pedir oração, e aí nós temos a mania de falar: é 50% seu e 50% meu. A Bíblia não fala disso, irmãos. A Bíblia fala: se eu tiver fé, ainda que aquela pessoa tenha incredulidade lá embaixo, mas está necessitando de uma ajuda, seja eu, seja qualquer um de vocês que colocarmos as mãos sobre a vida dessas pessoas, vai ser avivada, renovada, porque quem vai fazer a obra é Deus, porque nós também éramos incrédulos e hoje estamos aqui, irmãos, e ainda muitas vezes continuamos fazendo prática destas incredulidades. Só que o Deus que estou servindo é um Deus que me dá autoridade. Então, irmãos, essa semana eu aprendi algo com Deus maravilhoso. A Bíblia diz, Provérbios 18:13, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Eu comecei a ouvir mais o que as pessoas estão falando. Eu comecei a dar mais atenção para as pessoas sobre aquilo que elas necessitam. Eu parei para prestar atenção na vida das pessoas das quais eu tenho me relacionado, que tenho conversado e tenho orado de uma forma diferenciada, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. E o poder, ele vem do alto céus, o poder, ele vem de Deus, não vem de mim. Então, irmãos, não deixe com que este título se torne algo normal na sua vida, porque a autoridade de Deus, ela tem que ser comum na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e dizer: olha, ali eu estou vendo no Edmilson um homem de Deus. Estou usando ele como exemplo, mas eu poderia usar qualquer um de vocês, e é isso que Deus espera de vocês que estão aqui nesta noite. Deus, ele espera de cada um de nós, que nós possamos cantar louvores que libertem pessoas, que quando pronunciarmos a palavra, pessoas sejam impactadas pelo poder da palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então vamos deixar com que flua estes rios de águas vivas do nosso interior, irmãos. E há poder, irmãos, e há poder no nome de Jesus. Não deixe com que o inimigo venha te intimidar, não deixe com que o inimigo venha fazer com que você venha ser afrontado, até mesmo muitas vezes pela sua incredulidade, pelo seu medo, porque o nosso Deus, ele está aqui,
e Ele é poderoso. Talvez você possa falar assim: não, realmente eu acho que eu preciso me converter de novo. Um dia eu ouvi uma frase de uma mulher, se não me engano acho que foi aqui nessa igreja, ela veio de fora, veio pregar aqui. Ela falou, se ela pudesse, ela aceitava Jesus todo dia, e ela não estava falando nada de errado, porque quando nós abrimos a porta do nosso coração para que Ele reine, para que Ele viva, para que Ele governe, para que Ele dirija os nossos passos, para que Ele dirija os nossos caminhos, para que Ele escolha os nossos amigos, para que Ele escolha até mesmo as nossas palavras, enquanto estamos orando ou enquanto estamos cantando, orando por alguém, é a palavra dele que vai operar a cura, a libertação, as maravilhas de Deus. E esta igreja, eu sei que ela tem orado, eu sei que ela tem clamado. Talvez você tenha falado assim: por que, Senhor, não acontece isso na minha igreja? Não seja como Elias. Elias derrotou os profetas de Baal, de repente se viu lá na caverna, falou: só sobrou eu. Deus fala para ele: não, sobrou mais 7.000. Irmãos, existem pessoas lá fora sendo curadas, existem pessoas lá fora sendo libertas, existem pessoas lá fora sendo resgatadas, restauradas, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e o teu tempo vai chegar quando você estiver preparado. Dê esta autoridade da sua vida para o Senhor nesta noite, porque Ele quer te usar, Ele quer fazer de você um servo, uma serva do Senhor, um instrumento para que o nome dEle seja glorificado na vida dEle. Como eu disse, que cada um de vocês são uma planta, cada planta está dando um fruto aqui, e cada fruto tem uma especialidade nesta terra a qual nós estamos vivendo, irmãos. Então imagine se Deus estivesse derramando dos teus dons, apesar do Espírito ser o mesmo, mas Deus, Ele usa quem Ele quer para curar, Deus, Ele usa quem Ele quer para libertar, Deus, Ele usa quem Ele quer para ensinar, Deus, Ele usa quem Ele quer para abraçar, para educar, porque Ele é Deus. Então nós vamos invocar este Deus, nós vamos clamar a este Deus. Agora sim, eu convido a banda a nos auxiliar aí neste louvor, convido os amados irmãos a colocarem de pé. Da tua glória, você pode dizer?